Todo concurseiro que se preze tem a obrigação de conhecer em detalhes a banca que vai gerenciar o seu concurso. Por isso, nesse episódio, você vai aprender a conhecer o estilo da banca organizadora, para ter chances de obter um bom resultado nas provas. Nesse episódio, eu quero detalhar um pouco mais a fundo as principais características das bancas organizadoras de concurso mais conhecidas do Brasil, permitindo que você consiga usar as suas características a seu favor, acertando mais questões e tendo chances reais de aprovação em qualquer prova de concurso. Esse episódio complementa o episódio anterior, onde você aprendeu a estudar após a publicação do edital do concurso. Então, se você ainda não ouviu, volte e ouça assim que terminar aqui. Assim você fecha esse ciclo de aprendizado, onde você tem como base de estudos o estilo da banca, aprendendo como ela elabora as questões e cobre os assuntos do edital. Eu sou Pablo Amorim, sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o Mestre em Concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. A banca organizadora é a entidade responsável pela organização do concurso, sua divulgação, além de elaborar as provas que têm suas questões feitas por professores contratados especificamente para esse trabalho. Esses profissionais também têm a responsabilidade de analisar e julgar os recursos das questões que possam vir a ser interpostos e corrigir as provas de redação ou discursivas. Geralmente as bancas possuem um site com todas as informações sobre os concursos realizados por elas, tanto os concursos abertos quanto os que estiverem em andamento e ainda os concluídos. Você pode ter acesso aos locais de aplicação de provas, calendário do concurso, pode baixar o edital e tomar conhecimento inclusive da lista de aprovados. É nesse site que você consegue acessar as provas anteriores já aplicadas pela banca, além dos respectivos gabaritos. E o mais importante, neste local que são postados os comunicados aos candidatos inscritos e todas as demais informações de interesse do concurso. O interessante é que você consegue ter conhecimento da quantidade de candidatos inscritos e calcular a relação candidato-vaga. Existem inúmeras bancas organizadoras no Brasil, porém os principais concursos a nível nacional geralmente são elaborados pelas grandes bancas nacionais, que são o CESP, atual Sebrasp, a Sesgran Rio, a Fundação Carlos Chagas, FCC, a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Obviamente, a lista vai muito além das citadas. Temos os casos mais clássicos de concursos que geralmente são elaborados pela mesma banca, como o caso das Polícias Federal e Rodoviária Federal, que são feitos geralmente pelo CESP, ou o concurso da Receita Federal feita pela ESAF. Então, um dos pontos mais importantes da sua preparação é justamente conhecer a fundo o estilo da banca que vai organizar o seu concurso. Afinal, como nós já falamos em episódios anteriores aqui do Mestre em Concursos, as bancas costumam ter questões muito parecidas com as que já foram aplicadas em provas anteriores. Estudar é muito importante, mas saber direcionar os estudos é o elo decisivo, é o que te faz figurar entre os primeiros colocados do concurso. Esse direcionamento é obtido justamente conhecendo tanto a forma como a banca elabora as questões, quanto a maneira como a banca cobra cada conteúdo especificamente. Esse conhecimento vai te dar maior agilidade na hora da prova, além de torná-la um pouco mais fácil para você, justamente pela intimidade com as questões da banca organizadora. Agora vamos conferir a lista com algumas das principais bancas organizadoras de concurso. A primeira que nós vamos falar é a CESP ou Sebrasp. O CESP-NB é uma das principais bancas examinadoras de concursos públicos. Ela costuma ser muito temida e o seu modo peculiar de elaborar as questões justifica esse mito. A característica particular das suas provas reside justamente na formatação que ela emprega, principalmente nas provas de certo e errado, onde não temos opção de resposta. Você tem algumas afirmações em que se avalia se as afirmativas estão corretas ou não. Outro marco importante é que as questões costumam ser bem complexas, envolvendo assuntos multidisciplinares. Lembrando sempre do principal detalhe, uma questão marcada com erro anula uma correta. A segunda banca que a gente vai falar é a Sesgran Rio.
Sesgran Rio costuma ter um estilo de cobrança equilibrada do conteúdo do edital. Suas provas geralmente abrangem grande parte desses assuntos. Com raciocínio lógico cobrado em grandes proporções, além do uso de imagens e gráficos, suas provas têm um nível razoável de dificuldade, com ponto forte na interpretação de textos. Agora vamos falar um pouquinho da Fundação Carlos Chagas, a FCC. A FCC não costuma enrolar, ou seja, ela é bem direta ao ponto em suas questões. Sua característica é o famoso decoreba, onde memorizar os conteúdos é mais importante do que o próprio entendimento do assunto. Geralmente as questões de legislação são cobradas de forma literal, não se esquecendo das suas famosas pegadinhas, onde costuma pedir a marcação da questão incorreta, por exemplo. E agora vamos falar um pouquinho da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A FGV é uma caixa de surpresas. Essa banca costuma variar consideravelmente o seu estilo de prova, porém sem deixar de aplicar textos longos de interpretação e gramática. Lembrando sempre que, independente do caso, o ideal é sempre fazer a leitura das questões da prova com total atenção, inclusive circulando partes que podem induzir ao erro. Considerar uma banca examinadora difícil depende da avaliação de alguns aspectos. Entre eles, nós podemos destacar principalmente a forma de se cobrar os conteúdos das questões, além dos critérios para a classificação final dos candidatos. Por isso, geralmente o Sebrasp ou CESP-UNB tem se mostrado com uma quase unanimidade, até mesmo pelo fato dela normalmente gerenciar alguns dos concursos mais badalados do Brasil, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, sem contar os diversos tribunais. Outro motivo que tem um peso considerável nessa escolha está o estilo certo e errado de suas questões, que nós já debatemos anteriormente. O episódio de hoje não foi tão técnico quanto nós estamos acostumados. Na verdade, o que nós fizemos foi bater um papo bem informal para que você aprenda como identificar as características da banca que vai organizar o seu concurso. Então é hora de fazermos um pequeno resumo de tudo que nós vimos hoje. Para começar, nós vimos o que é uma banca organizadora de concurso, aprendendo quais são as suas funções dentro de um concurso em andamento. Para então, em seguida, aprender quais são as principais bancas organizadoras de concursos do Brasil, com as suas principais características e particularidades na hora de elaborar as suas provas. Finalizando, nós vimos qual a banca organizadora de concurso mais difícil, ou seja, o terror dos concurseiros. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora vai um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você vai ajudar o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com um expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.